Memphis à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense. E acho que para essa primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, não tinha notícia melhor para o torcedor e para a torcedora do Corinthians. Antes da gente falar sobre isso, prazer, caso tu sejas novo ou nova por aqui. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Não repara, o canal tá só começando e hoje, excepcionalmente, eu tô sem cenário, tô passando por um momento de obras em casa, já falei em outros vídeos, mas em breve tudo já vai estar bem ajeitadinho. Tá inscrito no canal? Se não tiver, te inscreve. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, é só apertar o botão do joinha e envia para alguém, que ajuda bastante. Quando eu falo que, pensando no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, não tinha notícia melhor para os torcedores do Corinthians do que o retorno do Memphis, é porque a gente não contava com nenhum outro retorno tão cedo, né? O Yuri Alberto, a matemática ali dentro da previsão é para o segundo jogo e assim, com sorte. O Martinez também, segundo jogo. O Memphis daria uma semana a mais do que o primeiro jogo. Então, assim, surpreende, logicamente, ele já voltar a ponto de ficar à disposição para a partida em Curitiba, mas era das possibilidades a maior. O Memphis, para quem não lembra, ele se lesionou no dia 6 de agosto, no comecinho do mês, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no Allianz Parque. E depois de passar por exames de imagem, ele teve constatada ali uma lesão de grau 2 no posterior da coxa direita. E para esse tipo de lesão, para esse grau de lesão, a expectativa é de um retorno ali para um mês, ou seja, comecinho do mês de setembro. Memphis voltando bem para o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Acontece que hoje, dia 26 de agosto, ou seja, 20 dias depois, o Memphis já está voltando bem, isso porque treinou sem nenhuma restrição, acompanhou o restante do elenco em todo o trabalho comandado pelo técnico Dorival Júnior. Realmente surpreendeu, um retorno mais rápido, mais cedo do que o esperado, e é duplamente positivo, né? Porque ele volta, fica à disposição para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e muito provavelmente mais à vontade e já com alguma minutagem para o clássico do final de semana, derby diante do Palmeiras. Então é importante a gente dizer que o Memphis viajou para Curitiba, já está em Curitiba com a delegação do Corinthians, mas que isso não necessariamente significa que ele vai ser titular nesse primeiro jogo das quartas de final. Isso porque o Memphis está voltando de lesão e também vai encontrar um cenário no qual teremos gramado sintético. Então, acho que por isso o departamento médico, físico e comissão técnica do Corinthians pode analisar e entender que não há necessidade de botar o jogador ali por 60, 90 minutos em campo e sim dar alguma minutagem no decorrer da partida para que ele chegue justamente no final de semana um pouco melhor fisicamente diante do Palmeiras. Até porque é só o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, né? Então não vale o risco de tu prejudicar o jogador pensando nessa sequência de clássico e depois também de decisão, dependendo do que acontece no jogo de ida. A partida de volta na Neoquímica Arena, ela ganha ares de muito mais importância em relação aos grandes jogadores que podem decidir esses grandes jogos. Então, tu ter o Memphis mais 100% lá faz muito mais sentido em termos de planejamento. Então, eu acho que o Memphis vai ficar no banco de reservas, logicamente, não começando como titular, mas sendo utilizado, sendo pensado ali no decorrer do segundo tempo. Então, acho que o Dorival vai manter aí o que tá funcionando, o Kaique e Guinegão no ataque. Caso o Memphis entrasse, seria ele e o Guinegão, mas reforçando, não acho que isso vai acontecer. Lembrando que além daquela lista de jogadores que estão no departamento médico, que é o Hugo, o lateral, o Martinez, o Carrijo, o Yuri Alberto, para esse jogo contra o Atlético Paranaense, o Dorival também não conta com o Ranielli. Isso porque o Ranielli também, nesse segundo jogo contra o Palmeiras, nas oitavas de final da Copa do Brasil, levou cartão e automaticamente cumpre suspensão agora no primeiro jogo das quartas. Com isso, como o Maicon voltou e voltou bem, acho que um meio de campo com Maicon, Charles, Bidon e Garro, acho que é isso que a gente vai ter para essa partida. No caso, sai o Ranielli em relação ao jogo contra o Vasco e entra o Garro, né? Porque essa foi a mudança. Então, talvez tenhamos um Corinthians em Curitiba com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, Charles, Bidon e Garro,
Kaique ou Memphis, mas imagino Kaique e Guinegão. Corinthians tentando aproveitar o fato de estar encarando um time que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e que não está bem na segunda divisão do Campeonato Brasileiro para, de repente, construir algum tipo de vantagem e levar para o jogo de volta na Neoquímica Arena no dia 11 de setembro. Falando ainda sobre Memphis, no vídeo de ontem falei para vocês, né, que acompanhei a cerimônia, a eleição e tal do Corinthians para definir o novo presidente, Osmar Stabile, que segue na cadeira. Depois ele teve uma coletiva, conversou conosco e falou sobre o Memphis. Vocês devem ter acompanhado que nessa segunda-feira o Fabrício Romano, que é um jornalista assim, com muita relevância quando o assunto é transações no mercado de futebol, ele trouxe a informação de que o Memphis teria recebido sondagem de 2 ou 3 clubes da Europa e que teria visto com bons olhos a possibilidade de deixar o Corinthians. O Corinthians deve para o Memphis pagamento de bônus, né, das metas que ele atingiu por jogos disputados, gols realizados, gols marcados, assistências dadas. E aí o Osmar Stabile na coletiva ele foi perguntado sobre como estavam esses atrasos, né, esses pagamentos para o Memphis e se o Corinthians temia de alguma forma que o Memphis fosse embora. O Osmar Stabile negou essa possibilidade de se estar conversando eventualmente com o Memphis e ele falou inclusive que conversou na segunda-feira que o Memphis estava feliz, estava satisfeito, queria continuar no clube e em relação aos atrasos o Corinthians estava se acertando com o staff do jogador para fazer um parcelamento. Esses vencimentos aconteceram na quarta-feira passada, o Corinthians ainda não pagou, até porque entende que a prioridade é se livrar do transfer ban, então não teme também. Eu não consegui nenhuma informação antes da fala do Osmar Stabile que caminhasse nesse sentido, do Memphis pensando em sair, recebendo proposta, sondagem. E aí depois nós tivemos essa confirmação, a gente pode botar assim, pelo lado do Corinthians, de que o Memphis não está botando nenhum tipo de pressão para deixar o clube. Falando sobre transfer ban, hoje estamos no dia, nem sei que dia estamos, no dia 20, caramba gente, vamos ver que dia a gente está, vamos fingir, hoje a gente está no dia 26 de agosto, a pessoa está perdida, né? No dia 1º de setembro, acaba essa janela de transferências. Então o Corinthians precisa se livrar do transfer ban se quiser contratar alguém para o segundo semestre, né, para a continuidade da temporada. Mandou, a gente falou no vídeo de ontem, uma terceira proposta para o Santos Laguna, recusada. Corinthians queria pagar 70% do que deve, parcelar o restante, ali, os 30% em 2 vezes. O Santos Laguna voltou e falou: quero 90%. Quero 90% à vista e parcela os 10%. Então o Corinthians está, imagino que internamente, quebrando a cabeça para ver o que faz. O Corinthians em dado momento chegou até a solicitar uma intervenção da FIFA, assim, que a FIFA fizesse um meio de campo, né, quase como uma garantidora do pagamento, e algo que tudo indica não teve efeito, porque o Santos Laguna mais uma vez recusou uma oferta oferecida, né, realizada pelo Corinthians. E uma informação importante, a gente tratava sempre que o Corinthians tinha que pagar para o Santos Laguna, estava ali na casa dos 32, 33 milhões. O Osmar Stabile trouxe novidades em relação a esses valores. 33 mais o equivalente a mais ou menos 18%, então o Corinthians deve para o time mexicano 40 milhões de reais. Sendo que o Corinthians já pagou pelo Félix Torres 2 milhões de dólares, na casa dos 10 milhões de reais. Ou seja, o Félix vai ter custado 50 milhões de reais para mais. Doideira, né? Doideira, sabe por quê? Não pelo jogador, mas porque hoje o transfer ban acontece, impede o Corinthians de realizar contratações por conta da compra de um zagueiro que nunca foi unanimidade do time e que agora em 2025, quando esse transfer ban está em vigor, ele foi protagonista muitas vezes de situações negativas em campo pelo Corinthians. Então assim, seria cômico se não fosse trágico. Bom, nessa quarta-feira tem jogo e nós provavelmente estaremos aqui para falar de um pós-feliz, será, desse Corinthians? Se gostou do vídeo, deixa o teu like, chegou até aqui, não está inscrito ainda, vai, te inscreve. Se gostou muito, manda para alguém. A gente volta em breve. Tchau, tchau.